Tossir, espirrar, pedalar, ir à academia, e aí o que acontece? Escapa xixi. Só que ninguém fala sobre esse assunto. E eu, vocês sabem, adoro falar de assunto aqui no nosso canal que ninguém fala. Até porque, mais ainda quando eu já tive essa experiência e eu já perdi xixi. Já perdi xixi, é sobre isso que a gente vai falar com a fisioterapeuta Mirka Ocanhas, especializada em assoalho pélvico. A Mirka me ajudou muito quando eu tive esse problema de escape de xixi. Foi no pós-parto, né? Eu tive 2 partos diferentes, uma cesariana e outro parto natural. No parto natural, que todo mundo fala que é mais provável de ter escape de xixi depois, eu não tive, porque a gente fez uma super preparação, mas isso é uma outra história. Agora, vamos contar um pouquinho que todo mundo está acostumado a ouvir que escape de xixi pode acontecer no pós-parto, mas não só, né? Não, Mari, então, escape de xixi, as pessoas se preocupam muito com essa situação e se calam muito diante dessa situação. E por isso se torna um tabu. E a gente tem que encarar, primeiro, isso não é uma doença, isso é uma condição, né? Uma disfunção que pode ocorrer com qualquer pessoa. E a gente precisa, de cara, tirar essa ideia de que escapar o xixi é problema de idoso, porque não é exclusivo do idoso, Mari. Pode ser desde uma criança, Mari, um adolescente, um adulto, homens ou mulheres, a mulher na gestação, a mulher no pós-parto, uma pessoa de idade, a mulher no pós-menopausa, o homem no DAIM, que é o declínio androgênico do envelhecimento masculino. E eu acho, Mari, que vale a pena a gente conversar um pouco sobre os diferentes tipos, né, de perda desse escapezinho de xixi. Escapar o xixi na tosse, no espirro, na gargalhada, ou mesmo abraçando uma pessoa, às vezes, numa situação mais grave, bocejando, Mari. Eu posso escapar o xixi. É aquele escape que a gente chama de esforço. E a bexiga fica muito móvel, que a gente chama hipermobilidade, e aí, quando ela aumenta a pressão do abdômen, ela desce tanto que o músculo não dá conta e o xixi dá uma escapadinha. Ele é diretamente proporcional, obviamente, à condição dessa musculatura. Quanto mais fraco tiver, mais escape eu vou ter. É por isso, Mari, que as pessoas acham que escape de xixi é de exclusividade da pessoa com mais idade, porque o envelhecimento também traz para a gente um envelhecimento muscular, mas não é verdade. É bom ficar claro que perder a qualidade da musculatura independe de idade. Eu posso sobrecarregar, como é o caso dos atletas, que eu dou pauleira, pancada na musculatura o tempo inteiro, como eu posso de criança ou de adolescente, e até a gente não pode esquecer, Mari, dos deficientes, que aí já é uma questão neurológica. Eu posso ter diversas situações onde o meu músculo do assoalho fica mais fraco, o de suspensão dessa bexiga também, e aí isso leva a essa condição de escape por esforço. Que essa é uma condição muito comum, mas a gente está vendo cada vez mais uma segunda condição de escape que é tão comum que ela é mais prevalente do que a diabetes. É assim, as pessoas, nós já sabemos e conhecemos hoje que a diabetes tem uma prevalência gigante na população, né? Mas o escape de xixi, que é de uma bexiga que está muito hiperativa, ela está o tempo inteiro te dando vontade de fazer xixi, esse é mais prevalente do que aquela perda do xixi dando risada ou tossindo, espirrando. Essas pessoas são aquelas que vão, por exemplo, no cinema, quando a gente podia ir ao cinema livremente, sem pandemia, e ficam sentadas na beira do corredor para ir mais rápido no banheiro, que conhecem todos os banheiros de todos os lugares? Exatamente. Eu até brinco assim, você conhece todos os banheiros de shopping, né? Você entra no cinema ou você entra num restaurante, você já foca, peraí, aonde que é o banheiro? É essa mesmo. Bexiga hiperativa.
é uma bexiga, como o próprio nome está dizendo, ela não para de contrair. Só lembrando, a bexiga é um músculo chamado detrusor. Então, como é que isso funciona? Quando o xixi vai chegando aqui dentro da bexiga, vai uma informação para a gente, para o nosso cérebro, dizendo: olha, estou com vontade. Mas nós, seres humanos, nós temos a capacidade de, com a nossa musculatura, que acabamos de falar, assoalho pélvico, inibir ou mandar uma mensagem para a bexiga dizendo: ó, para aí, você não pode contrair agora. Quem segura aqui sou eu. Então, Mari, nessa condição, a gente consegue dizer para a bexiga: agora eu não vou, porque agora eu estou conversando aqui com a Mari. Mas quem tem a bexiga hiperativa não consegue mandar na bexiga dela. Então, ela fica assim: quero fazer xixi, quero fazer xixi. E é louco, Mari, porque a vontade é gigante. Aí você chega lá, ó, sai um pouquinho de xixi, você fala: ai, que alívio. Então, Mari, essa bexiga também leva escape. Esse tipo de escape é diferente, chama escape na urgência. Eu vou correndo para o banheiro, desesperado ou desesperado, antes de tirar minha calça, eu já perdi xixi. Então, é uma outra forma de ter um escape urinário. Tem mais umas 2 situações interessantes de escape, que é de transbordamento, que está diretamente relacionada àquela pessoa que tem uma dificuldade de que essa bexiga contraia. Então, quem tem uma bexiga pouco contrátil, quer dizer, hipocontrátil, ela vai acumulando, 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 e aí chega uma hora que essa bexiga está tão grande, que é o bexigoma, que aí ela transborda e a pessoa fala assim: eu perdi sem sentir. E é isso mesmo, que é a perda, o escape por transbordamento. Não pode ser levado a, não, é assim mesmo, é coisa da velhice. Não é. Porque isso repercute, Mari, em vários setores. E um deles é a nossa sexualidade, né? A gente tem que pensar que não é nada prazeroso estar junto com a pessoa dentro de uma atividade sexual. Você está cheirando a xixi e cheirando a cocô, não é uma condição agradável, né? Não, e pode transar com medo de perder xixi, né? Não dá, né? E xixi e cocô, muita gente tem isso, Mari. Me procura. É tão interessante que tem mulheres que falam assim: eu estava separada e estava tudo bem. Como se tivesse tudo bem. Agora eu arrumei um namorado, uma namorada, e agora eu quero resolver meu problema. Como que eu faço? Digo: bom, primeiro você não deveria ter vindo só agora, já lá atrás. Porque, Mari, é uma condição de você com você mesma, né? O homem com ele mesmo, a mulher com ela mesma, e mesmo as crianças, que a gente tem muito trabalho aí com as crianças, a gente precisa realmente se cuidar. E os cuidados existem. O mais interessante é isso. Nós temos recursos aí diversos para poder resolver todos esses problemas. Gente, não é doença, mais uma vez. A gente nunca ouve falar, quando a gente vai praticar uma atividade física, que a gente tem que trabalhar de maneira correta esse assoalho pélvico. Até eu tenho escape de xixi, eu nunca tinha ouvido falar de assoalho pélvico. Então, assim... É louco, Mari. As pessoas se surpreendem quando eu falo que as atletas e os atletas em geral, atletas, sim, essas são pessoas que também podem ter escape de xixi. E algumas vezes até prejudica tanto eles que eles acabam abandonando a possibilidade de dar seguimento à sua atividade física. Seja um atleta profissional ou mesmo um atleta de final de semana. Então, se eu estou escapando xixi, o que eu faço? É melhor eu parar a atividade, né? Coisa que a gente sabe, vamos bater um papo aqui, que não existem grandes soluções para que a gente possa trazer qualidade de vida para essa pessoa que quer continuar fazendo a sua atividade física, que nós sabemos o quanto é importante, né, Maria? Exato. Eu me lembro de você falando, né? Quando você vai correr, você coloca o que aqui no peito? Top! E aí, quando você... O que você coloca lá embaixo, no tal do assoalho pélvico que segura todos os nossos órgãos? Nada. Então, exatamente. O maior problema hoje que eu falo em relação a escapar xixi e se calar diante dessa situação
É a nossa ignorância. A ignorância de conhecermos o nosso próprio corpo. Se todos nós conhecêssemos a estrutura pélvica, que é aquela bacia, né, a nossa bacia, que guarda os nossos órgãos, como bexiga, principalmente, intestino, útero, ovário, trompas, a próstata no homem, né? Se nós conhecêssemos isso, saberíamos que existe uma estrutura muscular lá embaixo, que é a musculatura do assoalho, piso da bacia. De tamanha importância como é, por exemplo, o nosso braço para trazer um alimento à boca. E as pessoas não se dão conta disso porque não conhecem. Se conhecesse, saberiam que ela precisa ser fortalecida, e sendo fortalecida e trabalhada, a gente evitaria possíveis escapes urinários. Mas o que a gente tem que entender no nosso dia a dia é que esse escapezinho urinário deve ser evitado. E evitado de que forma? Compreendendo, conhecendo. É uma condição que pode surgir e, às vezes, um simples trabalho de exercício resolve o problema e, enquanto você não resolve, você pode usar uma proteção, ter a sua qualidade de vida e continuar levando a vida. E, obviamente, correr atrás de corrigir isso aí para ter o bem-estar, né, Mari? Ô, Mirka, e tem alguns, por exemplo, alimentos que podem ajudar ou piorar essa situação? Ah, tem, Mari. Todos os alimentos que podem promover uma contratilidade, por exemplo, café é um deles, os cítricos, bastante, as águas, a água com gás, não a água, tudo que tem bolinha, Mari, guaraná, refrigerante, né? Champanhe, né? Que é uma delícia, o vinho tinto, porque o tanino faz isso aí. Então, determinados alimentos cítricos, condimentados, queijos amarelos, carnes defumadas, o café principalmente. Então, excesso de café, quem gosta muito, procure tomar um descafeinado, porque nem muda tanto o sabor assim. São fatores predisponentes. A outra coisa é a gente aprender, Mari, que a gente não pode deixar de beber a água. Não é porque eu estou escapando xixi que aí a solução é, peraí, não, eu já sei o que eu faço. Eu vou mais vezes ao banheiro e não bebo água. Não, é um crime, sabe por quê, Mari? A água é fundamental para um outro problema do assoalho pélvico, que é o cocô. Se eu não bebo água, eu endureço as minhas fezes, porque o intestino pega a água das fezes para suprir a sua deficiência de água. O que acontece com as fezes? Elas ficam endurecidas. E esse esforço evacuatório maior, forçando um assoalho fraquinho, vai levar a um outro problema, Mari. Prolapso, que é aquela queda do órgão, de um reto, de uma bexiga, de um útero. Então, a solução não é parar de beber água e também não é toda hora ir para o banheiro. Então, a gente ter um produto que absorva esse escape e nos dê segurança. Ir ao banheiro com uma regularidade programada. Ingerir a nossa água, de preferência, uma dica. Sempre que eu vou ao banheiro fazer xixi, eu vou, faço meu xixi, volto, é o momento de beber minha água. Vai gerar um tempo para essa bexiga, né, o rim filtrar, levar para a bexiga, e até aí eu já gerei mais ou menos o intervalo. Qual é o intervalo ideal, Mirka, de fazer um xixi? A cada 3 horas. Então, dessa forma, eu consigo driblar aí a questão de uma bexiga hiperativa ou até mesmo escape urinário. Então, se a cada 3 horas, vamos supor que a gente dorme mais ou menos 8 horas por dia, portanto, sobram 16 horas no nosso dia. Então, eu devo ir ao banheiro mais ou menos 5 vezes por dia só para fazer xixi. Isso. A média é de 5 a 8, porque tudo depende da quantidade de sono que a pessoa tenha, da possibilidade que ela tem ou não de utilizar o banheiro. Lógico, tem situações, você está no avião, não pode ir no banheiro, você tem que ter a competência de segurar esse xixi. Quem lhe dá essa competência, Mari? A musculatura do assoalho pélvico, né? Associados aí à inervação, à condição dos receptores da bexiga, que é um pouquinho mais complexo. Mas, principalmente, eu
tenho responsabilidade com o meu músculo do assoalho, que a maioria das pessoas, Mari, não conhece. Pois é, Mirka, e quando a gente sente essa incompetência do assoalho pélvico na pele, né, na nossa vida, como eu já experimentei isso depois do parto da cesárea do Miguel, a gente se sente absolutamente excluído de tudo, assim, a gente se sente inseguro, né, uma sensação muito ruim de, imagina, eu naquela época apresentava um programa na TV, então assim, eu tinha medo às vezes de entrar no estúdio e falava, o que vai acontecer se eu tiver vontade de ir no banheiro ou se escapar xixi aqui ao vivo? Era uma insegurança muito grande que eu sentia ali. Então, é um lado emocional que fica muito afetado também, né? Muito, Mari. Procurar ajuda é fundamental. Se você não dá mais conta sozinho de com exercícios de assoalho pélvico, com o uso dos protetores, absorventes, fraldas, para poder lhe garantir dentro do momento que você eventualmente precisa, porque você não pode sair de um momento de trabalho, está dando uma aula, está na frente de uma televisão, ou eventualmente está dentro de uma condução, né, que pega metrô, ônibus e viagem, que às vezes não tem essa possibilidade. Se você já não dá conta com um produto de absorção, que é um absorvente ou uma fralda, se você não dá conta porque você não está trabalhando, está fazendo os exercícios que você aprendeu, mas já não está dando conta, procure um profissional, de preferência, um fisioterapeuta pélvico que possa te ajudar, um urologista, um uroginecologista, se você perde cocô, um coloproctologista, mas procure a ajuda desse profissional. Ou converse até mesmo você, mulher, com seu ginecologista. Super importante considerar que isso não é uma condição normal. Isso é uma condição realmente anormal. Gente, cuide, porque isso tem que ter uma solução. Mas olha, gente, fica aqui o recado, hein? Como a Mirka falou, não é uma doença, mas é uma condição, uma disfunção. E o que a gente precisa fazer é se cuidar. Não demora para pedir ajuda, porque a situação pode se agravar. Lembre-se que essa é uma situação que pode alterar muito a sua qualidade de vida, muito a sua condição emocional. Então, procure ajuda o quanto antes para que você possa ter todas as orientações. Um beijo e a gente se vê em outro vídeo em breve aqui falando mais sobre esse assunto.